Namastê, seja bem-vindo a mais uma prática de yoga. Hoje vamos dar continuidade ao estudo que fizemos no encontro anterior, chamado 8 Versos que Transformam a Mente. Esse é um estudo de um texto antigo da tradição tibetana do budismo e foi introduzido pelo Dalai Lama no Brasil em 2006, e a prática diária do Dalai Lama. Então, se você tiver alguma conexão com o Dalai Lama, eu tenho certeza que esse texto poderá se mostrar benéfico para você. Então, ajusta a tua coluna, senta numa posição confortável. Lembra que a posição de assento é a posição em que as pontinhas dos ossos se apoiam na cadeira ou no chão ou na almofada, conforme seja o lugar onde você esteja sentado. Então, porque esses ossos do bumbum, essas pontinhas, né, eles são chamados ossos de assento. São os ossos para assentar-se, de fato. Sentando-se nele, a coluna se ergue. Então, respira um pouquinho, fecha um pouco os olhos. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Agora, junta as mãos em prece e a gente vai recitar 3 vezes, pronunciar 3 vezes o mantra Om. O que significa o mantra Om? Om é o som da criação, é o som de Deus. Alguns dizem é a assinatura sonora de Deus. É o símbolo sonoro de Deus, né? É o som que o representa. Que representa Deus, não talvez como a gente esteja acostumado, mas representa Deus em sua totalidade. Deus como o todo, o Criador, o Conservador e o Destruidor. E além desses 3 movimentos, aquilo que perpassa esses 3 movimentos é o Deus absoluto, supremo. Então, não é que o Deus Om seja maior que o Deus dos outros deuses, não é isso. É só uma forma de chamar o Deus Supremo. Não é sectarista, não é para dizer, agora eu sou devoto do Om. Não é isso. Você é devoto do Deus que você acredita. Isso é tudo. Se você quiser chamá-lo de Om, pode chamá-lo. Vai ser o mesmo Deus. Tá bom? E é interessante que recentemente eu aprendi que Tupã também significa isso. Eu assisti uma aula do Cacaverá e acho que eu vou colocar aqui na descrição, né? Porque aí vocês podem conhecer ele também. E ele diz isso, né? Que Tupã significa o som de Deus. Que quando os portugueses perguntaram, os índios apontaram para o céu. Era um dia de tempestades. E aí os portugueses entenderam que era o som do trovão, Deus do trovão, né? Tupã. Obviamente a língua ainda estava começando, né, a ser compreendida uma a do outro, uma a outra começando a se compreender. E aí os portugueses entenderam que Tupã seria o Deus do trovão, mas não é isso. Tupã significa o nome do absoluto, o som do absoluto, que é o mesmo significado de Om. Tá? Então a gente vai entoar esse Om 3 vezes. Convido vocês a entoarem, fiquem à vontade, né?
Sempre fiquem à vontade, gente. Nunca façam nada obrigado. Sempre reflitam e só façam se tiver com o coração aberto para fazer. Não é assim, só faço se eu entender. Não, eu faço se tiver com o coração aberto para entender. Depois eu posso questionar, criticar, mas se eu não tiver com o coração aberto para fazer, eu não faço. Qualquer que seja a coisa. E em seguida eu vou recitar os 8 versos e a gente vai falar um pouquinho do verso de hoje, que é o segundo verso, tá? Então, mãos em prece. Inspira. Oito versos que transformam a mente. Com a determinação de alcançar o bem supremo, em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e com todo respeito considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos vou aprender a examinar minha mente, e sempre que surgir uma emoção negativa pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa ou a insultarem, caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim, em sigilo, todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter estas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas e, ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. As 8 preocupações mundanas são gostar de ser feliz, não gostar de ser infeliz, gostar de ganhar, não gostar de perder, gostar de ser famoso, não gostar de ser ignorado, gostar de ser elogiado, não gostar de ser criticado. O verso de hoje é o segundo verso. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e com todo respeito, vou considerá-las supremas do fundo do meu coração. Então, você pode permanecer com os olhos fechados, apenas respirando e contemplando isso. Você pode contemplar-se num grupo de pessoas, talvez um grupo usual no trabalho ou em qualquer outro lugar, né? Você frequente grupos, família, e se considere a pessoa mais insignificante dentre elas. Ou seja, teu orgulho e vaidade são arrancados pela raiz. E você considera todas essas outras pessoas supremas do fundo do seu coração. Não é porque alguém disse ou porque você acha que é certo, não. Você sente no coração
essas pessoas sendo de suprema importância. E respira. Continue se contemplando, se visualizando nessa situação, talvez em outros grupos. Faça esse exercício com grupos diferentes. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas. Essa é a primeira parte. Pensar em minha pessoa como a mais insignificante. Sempre que eu estiver entre outras pessoas, em um grupo. Mesmo que eu estiver diante de outra pessoa, uma única outra pessoa. E considerar a outra ou as outras pessoas supremas do fundo do meu coração. Ou seja, elas têm uma suprema importância, o que elas pensam, o que elas dizem, o que elas sentem, é importante realmente para mim. Eu realmente penso nelas, sinto elas, me preocupo por elas. Se puder, anote essa frase e repita até que você assista a próxima aula. Pelo menos isso. Repita sem parar essa frase, esse verso. Né? Em cada período você pode fazer isso. Pegar a frase e ficar repetindo até a próxima aula. Veja como a sua mente e o seu coração reagem a isso. Inspira, expira. E com as mãos em prece, a gente faz uma pequena reverência. Porque essa prática me abre para a minha verdadeira natureza. Me mostra quem eu sou verdadeiramente.